Bom, só para situá-los, bom aqui bem alto, né? Alguns até tomaram, se quiserem aguardar um pouquinho para iniciar, nós aguardamos, se quiser e nós pudermos, já vamos imediatamente passar para aquilo que foi deliberado aqui agora à tarde, que acredito seja o grande interesse da comunidade jundiaense, e desde o final de semana aguarda algumas manifestações que venham por parte do Poder Executivo, especialmente no que diz respeito ao que nós vamos anunciar a partir de agora. Nós fizemos uma reunião com o comitê que foi estabelecido aqui, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, e na reunião feita agora de 13h30 até as 15h10, algumas deliberações foram tomadas e que já estão expressas ali no decreto de 28.910, 16 de março de 2020, portanto o decreto que será agora lido para vocês. O que aqui especialmente foi objeto de grande reflexão e a conclusão foi pela suspensão das aulas nos próximos dias. Nós faremos de modo gradual até a próxima sexta-feira, portanto a nossa rede municipal de ensino estará a partir de amanhã gradualmente sendo responsável por acolher os alunos que os pais estejam em fase de transição para, a partir de segunda-feira, nós fecharmos as nossas escolas da rede municipal de ensino. Então, ao anúncio que está sendo feito, já de algum tempo aguardado, nós aguardávamos exatamente a deliberação do nosso comitê para a publicação, é que durante esta semana as nossas escolas estão abertas exclusivamente para receber aquelas crianças cujos pais não podem, neste primeiro momento, acolher em casa, nas suas atividades profissionais, pessoais, enfim, mas a partir do dia 23, na próxima segunda-feira, as nossas escolas estarão fechadas, juntamente com a medida de fechamento das escolas a partir da próxima segunda-feira, dia 23, e da gradual dispersão a partir de amanhã na nossa rede municipal, nós também iremos fazer a orientação para a suspensão de outras atividades, incluindo eventos públicos, programação cultural, estarão todas suspensas por tempo indeterminado. Conforme disse aqui no inciso 2, as aulas no âmbito da unidade de gestão da educação por prazo indeterminado estarão suspensos, sendo que 16 a 23, a medida, conforme já disse, é de modo gradual para que os pais possam se adaptar a esses novos tempos de suspensão das aulas na rede municipal de ensino. A concessão de férias e prêmios, bem como as faltas abonadas dos servidores, as atividades nos complexos educacionais, culturais e esportivos do município, no Teatro Politeama e também nas bibliotecas municipais e museus estão suspensas. O que é importante dizer? Os infectologistas que participaram conosco aqui da reunião que antecedeu a esta reunião disseram o seguinte: e quando nós orientamos a suspensão das aulas, é para que nós tenhamos o efeito diminuto das aglomerações. Então, que não adianta nós suspendermos as aulas se o aglomerado se formar no museu, se o aglomerado se formar na biblioteca, se o aglomerado se formar no centro esportivo. Essa dispersão da sociedade é única e exclusivamente para que nós tenhamos o efeito, de fato, do isolamento, para que nós não tenhamos condições, a partir da abertura desses espaços, de contribuirmos com a proliferação do vírus aqui no município. Portanto, voltando, como disse, complexos educacionais, culturais, esportivos, nós fecharemos a partir deste decreto, assim como teatros, bibliotecas e também os nossos museus. Agora, indo para o inciso 4, a concessão de férias regulamentares e prêmio, bem como de faltas abonadas dos servidores da unidade de promoção de saúde por tempo indeterminado, como também estão suspensas todas as concessões de férias regulamentares, férias prêmio, bem como faltas abonadas estão suspensas, exatamente para que a gente possa fazer o enfrentamento dessa questão. Como disse aqui, novamente, a concessão de férias regulamentares e prêmio, bem como de faltas abonadas dos ocupantes de cargos de provimento em comissão.
todos os cargos de provimento em comissão estão com as suas férias suspensas. Nós vamos pedir e orientar a todos aqueles que estejam fora do ambiente do município e retornem às suas atividades, para que dessa forma nós temos aqui a oportunidade também de formar um grupo que sirva eventualmente a uma outra medida que nós temos que tomar mais à frente. Todas as atividades, os equipamentos públicos direcionados aos idosos estão canceladas, suspensas. Nós não vamos promover nenhuma atividade que envolva a população maior de 60 anos, em qualquer que seja o espaço público. Essa é a nossa determinação. Todos os cursos já anunciados de capacitação realizados pelo Fundo Social de Solidariedade Jundiaí e também da Escola de Gestão Pública e demais órgãos da administração pública, seja ela direta ou indireta, estão cancelados ou suspensos. Neste momento, absolutamente nada que venha contribuir com formação de aglomeração será admitido por nós a partir da Prefeitura. E todos os atendimentos do PROCON de Jundiaí, eles estão suspensos, salvo os urgentes relacionados e afetos ao tema da saúde. Então essas são as medidas que nós estamos tomando a partir deste momento. Tem alguns outros parágrafos que, se vocês tiverem algum interesse, eu mesmo passo aqui a vocês, eu mesmo faço a leitura para que vocês possam ter na exata dimensão, mas acredito que o que seja nesse momento mais importante refletir com a nossa, eu vou passar pelo artigo 3º já na sequência, que isso afeta os nossos colaboradores da saúde, mas eu quero registrar e reiterar este ponto: a formação e a suspensão dos eventos de natureza cultural, esportiva, social na cidade de Jundiaí, exatamente para que nós não tenhamos o efeito de suspensão das aulas associado a gerar uma circunstância de aglomeração, por exemplo, nos centros esportivos. Que a gente faça uma ação e cuja reação seja exatamente aquilo que nós não desejamos. Por isso a orientação é: você que tem mais de 60 anos de idade, não tenha necessidade, não saia das suas casas, dos seus espaços. O objetivo é exatamente promover esse alinhamento com a sociedade, esse alinhamento com o objetivo de não propagar um vírus que de fato tem aí causado em outros países um enorme desarranjo, né? Uma enorme tragédia. A Itália, nós podemos tratar o caso como uma enorme tragédia. Retomando aqui, Gustavo, vou até ler por aqui, fica mais fácil do que no próprio tablet, que não está conectado lá, não sei se o pessoal está acompanhando por lá. Mas, vamos lá, o parágrafo 2º, aqui, a unidade de gestão de administração e gestão de pessoas adotará as providências necessárias para interromper as férias regulamentares dos servidores da unidade de gestão de promoção da saúde e ocupantes de cargos em comissão de todas as unidades, observando o disposto no artigo 63 da Lei Complementar 499 de dezembro de 2010. O parágrafo 3º, os servidores afetados pelas medidas de que tratam este decreto terão todos os seus direitos assegurados na forma da legislação correlata. O cumprimento, agora já no artigo 2º deste decreto, o cumprimento do disposto no artigo 1º deste decreto não prejudica nem supre as medidas determinadas no âmbito da unidade de gestão e promoção de saúde para o enfrentamento do estado de atenção decretado por nós a semana passada. Ficam designados, segundo o artigo 3º, em regime de teletrabalhos, todos os servidores abaixo descritos, e vou agora fazer a leitura para vocês, exceto aqueles que estão lotados na unidade de gestão e promoção de saúde. Todas estas exceções envolvem aqueles que colaboram na área da saúde. Portanto, para resumir a história, os servidores da saúde não estão aqui contemplados com este afastamento. Eles estão na excepcionalidade. Vou repetir: ficam designados em regime de teletrabalhos os servidores abaixo, exceto aqueles lotados na unidade de gestão e promoção de saúde. Todos aqueles que têm mais de 60 anos de idade, a partir de amanhã, trabalharão no regime de teletrabalho. Não virão à Prefeitura Municipal ou aos órgãos da própria Prefeitura. Todos eles trabalharão em regime
de teletrabalho àqueles que têm acima de 60 anos, exceto os servidores da saúde. Todas as gestantes acima, as gestantes que foram aqui citadas, e aí não necessariamente em razão da idade, todas as gestantes estão dispensadas do trabalho físico, a vida física. Todas elas farão o teletrabalho, à exceção das profissionais da saúde. Todos aqueles que forem portadores de doenças imunodeprimidas também ficarão dispensados do seu trabalho físico aqui na Prefeitura Municipal. Trabalharão no regime de teletrabalho. Todos os servidores públicos que retornaram de viagens internacionais ou cruzeiro, ainda que em território nacional, pelo prazo de 7 dias corridos da data do retorno, não se apresentarão à Prefeitura Municipal. Encaminharão para nós essa comprovação e por 7 dias ficarão também em regime de teletrabalho. E agora no parágrafo primeiro, os servidores da Unidade de Gestão e Promoção da Saúde que se encontrarem em condições previstas nos incisos desse artigo, exceto o inciso 4, deverão ser remanejados para atividades que não comprometam a sua saúde. O que nós queremos dizer com isso? A nossa força de trabalho da saúde precisa estar 100% à disposição da nossa comunidade, 100% à disposição do nosso cidadão, e aqueles que porventura se encaixam no perfil de afastamento de outras categorias, no caso da saúde, serão realocados para atividades de saúde, mas não necessariamente atividades que façam exposição de risco. Os servidores, aqui diz, o seu inciso 2, o seu parágrafo 2, os servidores de que tratam o inciso 4, ou seja, os servidores que retornaram de viagens internacionais, deverão comprovar a sua situação junto à Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas, por meio de envio de passagem ou outro documento hábil que comprove a sua viagem. Assim como também, no seu artigo 4, diz: os serviços de atendimento ao público do município serão realizados de tal forma a evitar filas e aglomeração de munícipes e servidores, com a adoção preferencial de atendimento não presencial. Você que não tenha necessidade de se dirigir à Prefeitura Municipal, não venha. Nós buscaremos alternativas ao atendimento que não seja esta alternativa presencial, conforme os procedimentos a serem estabelecidos pelas unidades de administração direta e indireta aqui do nosso município. Os outros poderes, órgãos ou entidades autônomas, bem como escolas privadas, bares, restaurantes e outros estabelecimentos que possam resultar na reunião de pessoas, deverão seguir as orientações do Ministério da Saúde para evitar, assim, aglomerações. Então, quero aqui registrar um fato corriqueiro do nosso dia a dia aqui da administração municipal, relatando aqui o porquê da não vinda presencialmente. Nós temos um Instituto de Previdência que trabalha, que atua aqui exatamente na Prefeitura. Nós temos aqui uma sala, uma sede do Instituto de Previdência de Jundiaí. O que nós queremos dizer com isso? Para as pessoas que vão necessariamente ao Instituto buscar a sua consulta presencial, que não venham. O Instituto de Previdência de Jundiaí é tipicamente um instituto que recebe pessoas que são de mais idade, naturalmente, que estão já em estágio de aposentadoria. Não busquem presencialmente esse atendimento. Faça uma ligação, converse com o técnico do Instituto para que ele possa lhe auxiliar sem que você tenha necessariamente que fisicamente estar aqui. Não venham à Prefeitura Municipal, esta é a orientação. Os demais pontos do decreto, que as despesas com execução deste decreto verão por conta de verba orçamentária própria, enfim. Aí depois são mais as demais formalidades de publicação do próprio decreto. O que eu queria muito pedir aqui à nossa comunidade, aqueles que estão nos assistindo nesse momento e aqueles que porventura vão ainda nos noticiários da noite acompanharem essa entrevista, essa coletiva, de que não adianta para nós a desmobilização das escolas se nós criarmos pontos de concentração e aglomeração em outros pontos. A orientação que está sendo dada aqui é uma orientação muito clara, de que se não tiver a necessidade, não saiam de casa ou do ambiente que lhe traz conforto nesse momento, sem possibilidade de contaminação. As crianças, isso foi muito refletido aqui, as crianças elas não são alvo neste momento
da maior preocupação em razão da baixíssima letalidade. Mas isso nós dizemos ainda, mas nós já sabemos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, há também crianças contaminadas e nós sabemos que eles são grandes vetores de transmissão. Acompanha-se com a criança uma capacidade enorme de poder propagar o vírus. Então, quando nós suspendemos essas aulas, é para que as crianças possam ter a segurança do seu espaço e que elas não estejam em outros lugares. É uma reflexão nossa. Não adianta a criança, volto a dizer, sair da sua escola, não ter a convivência com seus colegas, se o centro esportivo ao lado virá o grande ponto de aglomeração dessas crianças, juntando com as pessoas de mais idade que lá estão, por exemplo, participando de atividades corriqueiras nos centros esportivos. Por isso, a nossa orientação no sentido de suspensão de todos os eventos que criem aglomeração. A única forma de se conter a propagação desse vírus é exatamente reduzindo a circulação de pessoas pela própria cidade. Nós temos inúmeras reflexões a fazer a partir disso. Os reflexos econômicos, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus vai, através de um comitê, interpretar quais são os efeitos econômicos da nossa cidade desse momento, porque eles virão. O cenário não será o cenário melhor se nós tivermos exatamente aquilo que se prevê em termos de infectologistas, aquilo que está sendo previsto. Nós não temos como fugir do reflexo econômico disso, mas para nós, nesse momento, o objetivo principal é preservar vidas da nossa cidade, preservar exatamente a saúde da nossa população. O que foi dito aqui em alguns instantes pela doutora Rafaela, que é uma outra médica que estava presente aqui conosco, é a preocupação de nós estarmos exatamente no centro de onde nós temos duas grandes crises em São Paulo. Ainda não tão grande no município de Campinas, mas já com a transmissão coletiva a partir do município de Campinas, e aquilo que tem hoje em São Paulo, que é exatamente essa transmissão coletiva, essa transmissão comunitária. Então, qual o objetivo nosso? Nós estamos exatamente nesse centro, que é uma zona de passagem. As pessoas vão a São Paulo e voltam de São Paulo diariamente em busca e até mesmo para a realização do seu trabalho, do seu emprego. Então, o nosso objetivo aqui é criar exatamente esse cinturão de preservação. Nós temos outras preocupações aqui na cidade que envolvem as nossas entidades assistenciais. Nós vamos amanhã, o gestor responsável pela promoção da saúde vai conversar com as nossas entidades assistenciais. Estas entidades assistenciais serão chamadas para dialogar conosco quais serão os procedimentos feitos pelas próprias entidades. Nós vamos tratar disso. O exemplo claro é a APAE, que apesar de ser uma entidade que realiza procedimentos com inúmeras crianças, também realiza com a população de mais idade. Portanto, a importância que nós temos com estas entidades, uma interlocução clara, para que nós não venhamos a suspender qualquer tipo de procedimento e que a Prefeitura não venha eventualmente depois arcar com os custos dessa suspensão. Nós estamos buscando com a nossa responsável pela nossa unidade de administração, que é a doutora Simone, com a Casa Civil, com o Fernando, que é o nosso responsável pelo jurídico, com a área de governo e finanças, estamos buscando as alternativas para que não tenha nenhum prejuízo para as nossas entidades. Nós entendemos as entidades como ótimas parceiras da cidade, não queremos impor a elas nenhum prejuízo, nenhum tipo de prejuízo. Mas, por outro lado, não queremos ser aqui, pelo poder público, os agentes indutores a exatamente provocar enormes aglomerações aqui na cidade, que seria para nós, de certo ponto, muito ruim. Explicar. Aqui as pessoas nas redes sociais não compreenderam o efeito de suspensão das aulas. Então eu vou aqui novamente dizer. Nesta semana, a partir de amanhã, as escolas estarão abertas até a sexta-feira, exclusivamente para receber aqueles que não encontraram ainda alternativas para o cuidado dos seus filhos fora da escola. Então, se exemplo, o pai tem amanhã a notícia de que a sua escola estará suspensa as aulas. Ele terá condições até sexta-feira de se dirigir à mesma escola, deixar o seu filho com os mesmos profissionais que lá se encontram. Até esta sexta-feira, de amanhã, dia 17, até a sexta-feira agora, nós teremos ainda o acolhimento das crianças em sala de aula, nas próprias escolas. A partir do dia 23, que é segunda-feira, nenhuma escola estará aberta.
Portanto, nós não poderemos abrir as escolas a partir de segunda-feira. Esta semana, até a sexta, escolas abertas. Mas se você não pode deixar o seu filho, receberemos até sexta-feira. Se você não pode, nesse momento, adequar sua agenda para os cuidados com os filhos, nós vamos recebê-los na escola. E a partir de segunda-feira não receberemos mais, porque não teremos escolas abertas a partir de segunda-feira. Nós estamos dando esse prazo nesta semana, exatamente para que as famílias possam fazer esta acomodação. E aí pode vir uma outra pergunta. Mas se eu não deixo meu filho na escola amanhã, porque eu posso cuidar, ele ficará com falta? Não. O material e a matéria que seria dada esta semana, haverá prejuízo se ele não for? Não. Nós vamos discutir com a nossa responsável pela educação, que é a Vacília Arimax, a nossa gestora da educação, quais serão os mecanismos de compensação para aqueles alunos que eventualmente não foram às aulas e precisam ter a sua matéria reposta. Fiquem absolutamente seguros de que após essa crise efetivamente passar, nós entenderemos a melhor forma de não permitir que a perda seja consolidada na questão pedagógica para as nossas crianças. Mas nesse momento, então, para resumir e consolidar o entendimento, de hoje até a sexta, somente aqueles que de fato precisam deixar os seus filhos na escola, deixem os seus filhos na escola. Se você não puder se você não tiver a necessidade de deixar o seu filho, fique com ele acomodado em casa, no melhor lugar que você escolher. A partir de segunda-feira não haverá essa possibilidade. Nossas escolas e os nossos profissionais de educação não estarão aptos a receber as crianças a partir de segunda-feira na rede municipal de ensino. Esse é o ponto que vem gerando dúvidas e por isso aqui a explicação mais objetiva possível. Deixar aberta a palavra, caso a imprensa tenha qualquer tipo de questionamento e queira fazer de modo coletivo, estamos aqui todos para responder, e depois as entrevistas mais individuais, quando o órgão de imprensa entender com quem quer falar, esse se dirige até vocês e tira as dúvidas de natureza mais pessoal, natureza mais próxima. Por favor, senhor Douglas Bom. Quanto à questão de merenda, há algum planejamento após segunda-feira? Porque para crianças que precisam dessa alimentação? Veja, quando nós suspendemos as aulas, nós suspendemos tudo aquilo que está embarcado na escola, inclusive os serviços que são oferecidos como a merenda escolar. Estará suspensa as aulas da escola e com essa suspensão nenhuma providência ainda foi tomada nessa direção que você questiona, Douglas. Ainda não temos nenhuma previsão de oferta da merenda escolar fora do ambiente da escola. Luiz, aí no mundo tem aquela conta 80, 15, 5, que seria 80 infectados, 15% vão sentir, 5% vão ter necessidade. E números de Jundiaí trabalham, ter conversado sobre isso, doutor Daí. Como é que Jundiaí está imaginando essa pandemia mundial chegar aqui? A gente trabalha com as mesmas formatações que trabalha o Ministério da Saúde. Se caso nós tenhamos 80% da população que apresente o sintoma, ou que melhor, não apresente o sintoma, portanto é assintomático, 15% que apresentou o sintoma e pode ser curado em casa, pode fazer um repouso e curar, e 3% que é aquele dado de 3 a 5% que eventualmente poderia se utilizar de um equipamento, por exemplo, como UTI. Nós fizemos na semana passada essa projeção de leitos, nós interpretamos aqui quais são as ações que eventualmente podem ser tomadas para aumentar o volume de leitos, por exemplo, o cancelamento de cirurgia eletiva. O hospital regional é um hospital que está sendo sugerido por nós ao Estado que seja um hospital de retaguarda para eventualmente um surto de coronavírus com necessidade de uso da UTI. Lá será o espaço. Se eventualmente lá não for suficiente, nós trabalharemos com essa dinâmica de suspensão de cirurgias eletivas com o objetivo de poder permitir que esse paciente mais grave esteja dentro de um equipamento que suporte essa gravidade, que seria exatamente seriam as UTIs. Luiz, muita gente perguntando até que ponto a prefeitura pode intervir no funcionamento de comércios e shoppings da cidade. Bom, a prefeitura está orientando aos comércios da cidade, sejam esses citados ou outros, que observem aquilo que a própria Secretaria de Estado da Saúde já deliberou, que é o evitar das aglomerações e das concentrações. Nós não vamos fazer intervenção
ainda neste momento no setor privado, e nós estamos entendendo que neste momento todos estão acompanhando aquilo que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde já deliberou com força estadual. O decreto que o governador do Estado publicou, ele tem uma abrangência estadual, no qual o município de Jundiaí não está ausente. Portanto, respeitem as iniciativas que são pautadas pelo Ministério da Saúde, especialmente pela nossa Secretaria de Estado da Saúde. Perfeito. Aqui está mais uma dúvida que vem das redes sociais. Quando nós falamos rede municipal de ensino, nós entendemos da creche à escola. Portanto, a creche não está excluída desse decreto de suspensão a partir da próxima segunda-feira total das aulas e esta semana a gradual desmobilização da nossa rede municipal, que envolve creche naturalmente. E naturalmente, inclusive as creches conveniadas. Aquelas creches que têm convênio com a prefeitura estão inseridas nesse modelo de suspensão de aulas. Todas aquelas que têm convênio com a prefeitura seguirão a nossa determinação de suspensão. Os nossos alunos não frequentarão a partir de segunda-feira a rede municipal de ensino, seja ela conveniada ou seja ela da própria prefeitura. Os pais estão questionando aí via rede social do retorno às aulas. Ainda não há, de nossa parte, nenhuma previsão de retorno, exclusivamente em razão de nós não entendermos quais serão as próximas ações. O comitê tem se reunido aqui diariamente, nós temos tratado diariamente, as reuniões não têm sido diárias, mas as nossas reuniões internas são diárias, são aqui a cada algumas horas para poder tratar dessa medida, e assim que nós tivermos as deliberações futuras, eu vou informar o cidadão, mas nesse momento não há nenhuma previsão para o retorno após a suspensão para o retorno às aulas. Uma pergunta sobre a casa de apoio que a prefeitura trabalha, moradores de rua, sinal amarelo, como vai funcionar aquilo? Rogério, aproveitando a pergunta, as casas de repouso, os asilos, as instituições de longa permanência que temos no município de Jundiaí, é lá que está o nosso público prioritário, população acima de 60 anos. E é para lá que nós temos que ter todo o cuidado, né? Então, medidas de gestão junto a essas entidades, né, que são no protocolo, a gente fala protocolo de manejo, ou seja, como que eles vão trabalhar com essa população, com esses idosos lá dentro. Né? E principalmente a restrição das visitas também, né? Porque a gente sabe que vem de fora. Tem casos muito específicos, né? Será fornecida também a máscara e também a higienização das mãos para o contato com o idoso. Então, foi observado isso no mundo na Itália, né? As casas de idosos, que lá é muito comum ter, né? Na Itália a população muito idosa, por lá quando pegou o coronavírus, né, foi acometida, teve um índice de mortalidade muito alto. Então, de fato, nós já estamos trabalhando junto, nós temos catalogadas todas as instituições de longa permanência de Jundiaí, todos os asilos de Jundiaí e todas essas comunidades que atendem os idosos e moradores de ruas, estamos levando as medidas de prevenção junto à sua gestão, à sua diretoria, para que o nosso idoso, que é o principal público-alvo do coronavírus, que se for acometido, cerca de 3% pode chegar à letalidade, seja muito bem resguardado. Então, essas são as medidas da Unidade de Gestão de Promoção de Saúde. Essa medida foi feita anteriormente, né, Thiago? Já estava funcionando. Doutor, Tiago, a prefeitura sugeriu home office para quem tem mais de 60 anos, algumas características aí que o Luiz anunciou. O senhor acha que seria interessante a iniciativa privada seguir esse exemplo? Tirar as pessoas do transporte público hoje ajudaria a Jundiaí nessa luta com o coronavírus? Sem dúvida nenhuma ajudaria. A circulação de pessoas, né? A gente viu estudos na Itália de 2 províncias italianas, de uma província que de fato tomou medidas para restrição da circulação das pessoas e outra província que não tomou essas medidas de circulação das pessoas, de isolamento social.
E o gráfico, né, que se apresenta isso para a cidade que não tomou essas medidas para diminuir a circulação de pessoas, isolamento social, tiveram muito mais casos confirmados de coronavírus do que a cidade que tomou essas medidas. E Jundiaí está sempre um passo à frente, né? Sempre importante colocar isso. Essas medidas de prevenção que estão sendo adotadas agora, com o fechamento das escolas, que diminui, respectivamente, o transporte das vans escolares também, que pode ser um ambiente de contaminação. O transporte público são medidas que a gente restringe a circulação de pessoas e, consequentemente, o que a literatura mundial vem trazendo, diminui a circulação do vírus dos municípios. Então, sim, uma medida protetiva que estamos levando aqui para a comunidade jundiaense. Tiago, só uma pergunta. Vamos passar ao jornalista Rogério, por gentileza. Uma munícipe, uma amiga minha, está perguntando, mas acredito que é uma pergunta de muitas pessoas que estão nos assistindo. Né? Está falando assim, Rogério, pergunta, o meu pai tem uma consulta no Blay, tem 72 anos. E essas consultas que as pessoas de idade têm, como podem, de repente, remarcar ou marcar? É uma pergunta interessante que ela tem. É o que nós vamos fazer. Inclusive, Rogério, amanhã tem reunião às 17h30 com todas as entidades do terceiro setor. A gente sabe do fomento da entidade do terceiro setor da Prefeitura de Jundiaí, que presta uma assistência à saúde de excelência para a nossa comunidade. Então, principalmente a preservação dos idosos. Vou falar, por exemplo, o Braille de pacientes com glaucoma. Geralmente são pacientes que estão acima de 60 anos, que já têm sua doença diagnosticada, né, e vai conviver a vida toda com essa doença, para retirar colírios e também para passar por assistência médica. Nós estamos já conversando com essas entidades para que diminua, obviamente, que o paciente não tenha que ter acesso até a entidade, seja para pegar seu medicamento, seja para passar em consulta, caso não tenha uma alteração no seu quadro, correto? No seu quadro da sua doença. Então a nossa intenção e principalmente, quem tiver que comparecer às entidades, vai ser fornecido também máscara e gel para poder fazer a higienização das mãos e a preservação da vida da população. Mas o conceito da saúde de Jundiaí para a população acima de 60 anos é que não precisem procurar os serviços de saúde para suas consultas de rotina, que não tenha um novo agravamento na sua doença que já está diagnosticada. Eu tenho uma hipertensão que já está regularizada, eu tenho uma diabetes que já está equilibrada, e eu tenho também o glaucoma que também já está. Então não tem necessidade de eu procurar efetivamente o serviço de saúde para trocar uma receita, ou seja, para que procedimento que for. Estaremos fazendo contato com esses pacientes. Nós temos uma agenda em Jundiaí de pacientes acima de 80 anos, inclusive, que é a população que a literatura mundial nos trouxe, que chega a ter 15% de mortalidade a população acima de 80 anos. Nós temos mapeado 100% dos idosos de Jundiaí, inclusive os pacientes acima de 80 anos. Todos eles serão um trabalho diferenciado, principalmente no ambulatório do idoso, né? No ambulatório do idoso, que é o do CRIJU. Será feito atendimento por telefone e só se necessário irá ao atendimento presencial e também com a devida proteção. Luiz, desculpa. Estou perguntando assim, os professores vão ter que cumprir algum tipo de agenda, eles estão dispensados a partir da próxima segunda-feira? A partir da próxima semana, os professores estarão dispensados das suas atividades, todos eles. Inclusive, funcionários, todos os servidores da educação. São mais de 3.900 funcionários, né, que estarão, somente aqueles que trabalham na unidade de gestão, como aqueles que trabalham no PASS, trabalham normalmente. Aqueles que estão nas escolas trabalharão, sim. E estamos estudando quais são as possibilidades de antecipação de férias, em recesso e outras coisas, mas não temos ainda essa resposta. O importante é que as pessoas cumpram o cronograma determinado pela Prefeitura Municipal. Mais uma pergunta que chegou é sobre o EJA, o CRIJU e suspenso. Ensino de jovens e adultos, suspenso, centro de língua, suspenso, a biblioteca municipal, museus, teatro, enfim. O teatro já está suspenso. Não, o PAC ainda não é objeto nosso de avaliação. Os centros esportivos, sim, pelo efeito reflexo gerado com a rede estadual, Thiago. Hoje, a gente percebeu que centros esportivos foram tomados exatamente por esse refluxo das aulas do Estado estarem suspensas. Então, o nosso objetivo é essa orientação, que não importa para a pessoa, importa muito para nós se ela não vai se aglomerar em outro espaço. Então não adianta fazer uma corrida para os centros comerciais da cidade. Não adianta a gente suspender daqui e
estimular uma corrida para um outro centro comercial, ou para que seja um centro esportivo, para que seja um centro cultural. Não adianta. O que vai conter na nossa cidade a propagação do vírus é exatamente a baixa circulação de pessoas. Então, aquilo que vai permitir que a cidade se proteja, sejam menos pessoas circulando. Me deram aqui o exemplo de um aplicativo do Washington Post, em que trata exatamente de como o vírus circula à medida que você tem uma quantidade de pessoas enorme andando pela rua, e quando você não tem, o reflexo dele exatamente, ele perde força. Então, o nosso objetivo, sem ser alarmista, mas sendo realista, é que se as pessoas puderem ficar em casa, especialmente aqueles que são do grupo de risco, fiquem em casa, num ambiente de controle, num ambiente de absoluta segurança. Não saiam, porque esta saída gera um reflexo negativo. Você imagine que nós temos idosos que cuidam das nossas crianças, que entendem esse recado como um grande recado de férias, e saem todos para os centros comerciais ao lado dos seus netos. O dano é igual, se não maior. Se não maior. Então a orientação é exatamente essa. Não é uma orientação, e isso volto a dizer, nós somos uma cidade que temos ainda uma situação de 31 notificados, sendo que 4 já estão descartados, 27 ainda aguardamos o retorno, ou seja, não há casos confirmados em Jundiaí, é importante que se diga, mas para que continuemos a não ter casos confirmados, é necessário um esforço conjunto. Aqui, quero reiterar o que dissemos na reunião que antecedeu a esta coletiva. O que nos interessa é as pessoas entenderem o seu papel neste controle. E o seu papel é: não circule pela cidade. Não faça uma circulação desnecessária. Faça uma circulação necessária. Por isso, até o aspecto vacinação a partir do dia 23 será avaliado por nós a melhor forma de fazê-lo, para que a gente também não crie uma corrida às unidades básicas de saúde para a vacinação da gripe, e nesta corrida nós temos um reflexo. Muitas dúvidas, Thiago, não sei se já chegaram por aí para você, mas está chegando aqui para nós. No transporte público. O transporte é, no aspecto de fluxo de pessoas, um espaço de grande propagação. Qual é a orientação? Em não precisando, não saia de casa para o uso do transporte público. Não saia, não use o transporte público, somente em caso de extrema necessidade e urgência. Todos esses pontos, eles não se encerram a partir do encerramento desta coletiva. Eles continuarão vivos aqui na Prefeitura do que fazer a mais, do que fazer à frente, do que fazer na quarta, do que fazer na sexta, do que fazer no domingo, enfim. Nós vamos diariamente voltar aqui para interpretar o melhor momento de proteger a nossa comunidade. Nós entendemos que o momento para a suspensão desse fluxo de pessoas na cidade é exatamente agora. Agora é o ponto da prevenção. Farmácia de alto custo, também sempre muito citada aqui nas nossas redes sociais. Farmácia de alto custo. Todos sabem, mas é importante que a gente reitere, que a farmácia de alto custo é um organismo do Estado, que conta com a nossa infraestrutura física e de pessoal para o auxílio na distribuição. Um enorme ponto de fluxo de pessoas idosas, que só vão com horários agendados. Nós vamos modificar o fluxo lá na farmácia de alto custo, e o Tiago ficará responsável para explicar o fluxo na farmácia de alto custo, e nós voltaremos aqui nas próximas horas para dizer o fluxo de pessoas que pegam medicações nas nossas unidades básicas para uso contínuo. O município, nós vamos resolver por aqui um fluxo melhor para as pessoas retirarem, e com parte do Estado nós estamos dialogando com a divisão responsável, que é aqui em Campinas, a DRS 7, como é que chama? A DRS 7, mas ela tem hoje uma outra nomenclatura, né? A RAS 16, é uma nova nomenclatura da antiga DRS 7. Nós estamos discutindo com eles a forma melhor de contemplar esses pacientes que, de fato, ficam em uma circunstância que necessita de melhora na farmácia de alto custo. O Tiago, que é o gestor de saúde, vai explicar qual será o novo fluxo da farmácia de alto custo. Acho que o padrão ouro de atendimento da farmácia de Estado seria, obviamente, que o paciente pudesse retirar o seu medicamento a cada 90 dias, prazo para poder renovar o seu processo, né? Enviamos isso à Secretaria Estadual de Saúde, a DRS 7 Campinas aqui, se era possível fazer isso, né? O Estado ainda não nos respondeu acerca disso, o atendimento continua mensal,
A nossa recomendação é que o idoso não procure a farmácia de alto custo, que mande alguém em seu lugar para retirar o medicamento, isso é plenamente possível, leve só seu documento, obviamente, né? E segundo, nós reforçamos o quadro da farmácia de alto custo, contratamos 5 novos servidores públicos para compor o quadro da farmácia de alto custo, para trazer mais celeridade no atendimento da farmácia de alto custo, e estamos também utilizando agora, a partir da semana que vem, além do espaço do primeiro andar, estaremos utilizando o espaço térreo também da farmácia do Marechal, para poder espaçar os pacientes, correto? Não ficar todo mundo aglomerado. E também estamos mudando na lógica de agendamento do paciente, correto? A gente agenda o paciente para as 15 horas, o paciente aparece às 13 horas. Então essa questão também estamos levando para os pacientes para que venham no seu horário agendado, mesmo que atrase um pouco, ele não terá qualquer dificuldade no acesso à sua medicação. Então sim, estamos solicitando também, junto ao governo do estado, o vereador também sabe aqui, um polo da farmácia de alto custo aqui em Jundiaí. Estamos aguardando a celebração de um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para tornar mais sério o atendimento e que Jundiaí possa ter um estoque dos medicamentos em Jundiaí, que hoje fica em Campinas, no polo de Campinas. Ele só retira em Campinas para trazer aqui para Jundiaí. Então são as medidas adotadas de caráter imediato, né? Então, ou seja, vai ter, quem chegar lá com uma síndrome gripal, vai ter entrega de máscara, vai ter higienização das mãos, vai aguardar em 2 andares agora a partir da semana que vem. Fora isso, reforçamos o quadro também para que o atendimento seja mais rápido e mais célere. Estamos aguardando a celebração de um convênio que está caminhando junto à Secretaria Estadual de Saúde para a gente se tornar de fato um polo da farmácia de alto custo aqui em Jundiaí e possa minimizar os tempos de espera e a falta de medicamentos. Só complementando, nós autorizamos o ano passado a contratação de mais 5 profissionais para servir a farmácia de alto custo. Tratamos isso aqui em algumas reuniões e, além dos profissionais que já estavam atuando na farmácia de alto custo, nós temos mais 5 profissionais que estão atuando na farmácia de alto custo para minimizar os efeitos daquelas conferências de documentação, enfim, entrega, dispensação do medicamento. Uma pergunta pertinente aqui do vereador Romildo acerca de quem deve procurar o serviço de saúde, perfeito? Assim, nenhum sistema de saúde público e privado, esse que nós estamos discutindo aqui no comitê técnico, que é composto por serviços públicos, hospitais privados, que compõem a rede assistencial de Jundiaí, nenhum sistema de saúde no mundo público-privado está apto a receber todas as pessoas de uma vez. E a gente sabe que acaba gerando pânico e dúvidas também, né? Então, quem deve procurar um equipamento de saúde? Eu estou com uma síndrome gripal, né, um famoso resfriado, não tive febre, ou não tive febre alta também, estou me sentindo relativamente bem em relação àqueles quadros que acabam acometendo a pessoa e acaba derrubando o sentido da palavra, né? Não precisa procurar. Fique em monitoramento na sua residência. Apresentou febre acima de 37,8, acima de 37,8 graus. Persistente, medicamento não retira, começou a ter dificuldade em respirar, respiração ofegante, procure um equipamento de saúde. Fora isso, você está procurando de maneira desnecessária um equipamento de saúde e tem um risco muito grande de você ser contaminado, que você estará em salas de espera com outras pessoas, com outras colônias de vírus, então o risco é muito alto para a sua saúde. Então, principalmente, se tiver dúvida também, procurar os serviços de acolhimento das nossas unidades básicas de saúde, mas que os profissionais de saúde estão habilitados para poder atender e não fazer uma procura desesperada aos hospitais de pronto atendimento. Então, tive febre de 37,8 graus, de maneira ininterrupta, por 24, 48 horas, e apresentei um sintoma respiratório, ou seja, estou com dificuldade de respirar, estou com aquela respiração ofegante. Aí você deve procurar um equipamento de saúde. Fora disso, como diria Drauzio Varela, canja de galinha e hidratação dentro da sua casa que você vai ser reabilitado, ok? Então, para não que todas as pessoas procurem o serviço de saúde de maneira exacerbada ou exagerada, sem a devida necessidade, essa orientação para a nossa comunidade. Pegando a fala do Luiz, os 27 casos que hoje aguardam resultado em Jundiaí, eles não estão em circulação. Eles estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pelas equipes de saúde por telefone. Não tem nenhum paciente hoje em Jundiaí na rede pública ou privada que esteja internado ou no leito de UTI. São todos quadros mais leves que estão em acompanhamento dentro das suas casas, aguardando o resultado. Só
telefone que eu queria divulgar para vocês, que é o 136. Esse telefone é o do Ministério da Saúde, né, Maria do Carlos? E ele tira dúvidas com relação a procedimentos, é um tira-dúvidas lá do Ministério da Saúde. Tem um aplicativo. Então só para deixar registrado também, se porventura vocês possam nos ajudar na divulgação desse telefone, o telefone é o 136, é um telefone do Ministério da Saúde que pode ajudar exatamente a pessoa não sair da sua casa em busca de informação, se ela pode fazer com o próprio telefone, com o seu próprio telefone, pode fazer dentro da sua própria casa. E aproveitando, Luiz, o Ministério da Saúde lançou, você pode baixar no seu celular um aplicativo que chama Coronavírus. Lá, toda vez que você tiver suspeita, né, de algum caso, você vai preencher algumas informações e o sistema irá conversar com você. Procura um equipamento de saúde, ele já referencia o equipamento que você tem que procurar ou não. Os seus sintomas não são característicos do coronavírus. Aguarde em casa. Então, esse aplicativo, além do telefone 136, chama Coronavírus, do Ministério da Saúde, é muito interativo com a comunidade, você vai lá preenchendo os campos e ele vai te dar um resultado. E esse resultado ele vai te indicar se você precisa procurar um seu equipamento de saúde ou não.